Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos dar início ao terceiro bimestre entendendo qual a diferença de uma resenha para um resumo. Bom, primeiramente nós precisamos entender e diferenciar um do outro. Para que se torne aí mais fácil, vamos fazer aí uma associação. Resenha, a primeira sílaba, re. Resumo, a primeira sílaba, re. Então, os dois são textos que fazem referência a alguma coisa. Só que os dois, eles fazem referência a um texto já existente, mas cada um tem as suas características. E aí uma resenha? Nós vamos ver primeiramente três tipos. Uma resenha crítica, uma resenha científica e uma resenha descritiva. Eu vou explicar para vocês, posteriormente, lendo um texto aí que caiu no Enem 2018, mas somente depois de falar um pouco sobre esses três tipos de resenha. Se por acaso vocês fossem questionados sobre se o texto ao qual você está lendo é uma resenha crítica, uma resenha científica ou descritiva, como que você conseguiria identificar de qual está se falando? Então, é isso agora que eu vou explicar. Resenha crítica é um texto expositivo. Então, vejam bem, um texto expositivo é um texto que expõe algum assunto. Pode ser, por exemplo, uma obra literária, um livro, pode ser um filme, uma peça teatral, ou seja, tudo que pode ser comentado é um texto expositivo. Mas além de ser um texto expositivo, ele também é argumentativo. Se ele é argumentativo, alguém está argumentando, alguém está dando uma opinião a respeito daquele texto. Então, em uma resenha, primeiramente se expõe, se explica sobre um objeto, tema, sobre algum assunto ao qual quer ser tratado e depois o autor argumenta sobre aquilo, mencionando o seu juízo de valor, apresentando dados mais técnicos. Por exemplo, um filme. Primeiramente, nós vamos ter um texto expositivo. Conta-se a história do filme, justamente para situar o leitor sobre o que está sendo tratado, e depois, quem está falando sobre o determinado filme irá argumentar, irá apresentar os dados técnicos, a interpretação dos atores, irá falar sobre o cenário dos filmes, irá mencionar se ele indica que aquele filme seja assistido ou não seja assistido. Um exemplo mais claro, se nós discutirmos, por exemplo, o assunto de um livro. Se nós pegarmos ali, eu peguei aqui como referência este livro, A Menina que Roubava Livros, de Marcos Zusak. Uma resenha crítica seria começada de qual forma? Primeiro, ele iria expor sobre o que o livro se refere e depois ele iria apresentar alguns argumentos. Ele iria falar se o livro é de fácil compreensão, ele iria mencionar se gostou ou não gostou do livro, ele chegaria até a mencionar se o livro já foi adaptado para alguma obra cinematográfica ou não, ele iria ali apresentar mais detalhes, ele expressaria um juízo de valor mencionando se a adaptação cinematográfica ela segue fielmente a obra literária, ou seja, as ideias que o autor ali extraiu. Então, uma resenha crítica, o próprio nome já diz, critica tanto positivamente quanto negativamente. Mas para que algo seja criticado, é necessário primeiramente que se tenha uma exposição, um objeto, tema a ser tratado. Diante disso, ele irá argumentar. Depois que eu finalizar aqui a explicação desses temas, eu irei ler para vocês uma questão de uma prova do Enem 2018 e nós iremos discutir se é uma resenha ou se é um resumo. Então, resenha crítica, guardem isso. Texto expositivo, argumentativo. Primeiro começa se contando sobre o que está sendo falado.
E depois argumenta-se sobre aquilo. Se for um filme, cenário, interpretação de atores, ou seja, tudo que estiver relacionado àquele objeto. Então, vão guardando aí que resenha é diferente de resumo, e muitos confundem isso, embora os dois fazem referência a um objeto tema. Resenha científica, ancorada no conhecimento acadêmico. Então, se ela é ancorada no conhecimento acadêmico, ela é feita onde? Na universidade, por estudiosos. Então, ela é trabalhada com base na ciência. Existem ali alguns artigos científicos, existem ali vários autores que falam sobre determinados temas. Então, já é um tema que fica mais preso dentro de um determinado local, que é o quê? O universo acadêmico, o universo da universidade. Então, assim eu tenho uma resenha científica. Ela está ancorada em um conhecimento acadêmico, em uma pesquisa acadêmica. E também faz referência, mas faz referência à ciência. Resenha descritiva também faz referência. E o que é uma descrição? Quando eu vou fazer ali, analisando detalhadamente alguns dados. Por exemplo, se eu tenho o DVD de um show de um determinado cantor, de uma determinada banda ou de uma determinada cantora. E ali eu posso detalhar o que vem na faixa 1. A música 1, ela tem um ritmo mais suave porque foi inspirado em algum compositor. A música 2, ela já tem uma pegada mais jovem, justamente para atrair esse público. Ou seja, eu vou explicando, eu vou descrevendo cada uma daquelas partes, mas sem apresentar juízo de valor. Eu vou fazendo por tópicos. Música 1 seguiu essa tendência, a música 2 acompanhou esse ritmo, a música 3 foi inspirada em determinado autor. Então aí eu estou fazendo referência a alguma coisa, mas explicando de uma forma mais detalhada e sem apresentar opiniões. Já na resenha crítica, eu apresento uma opinião. Então percebam que os três fazem referência a um determinado objeto tema, a um determinado assunto, mas cada um tem ali a sua particularidade justamente para que haja essa diferenciação. Então, retomando. Resenha crítica, texto expositivo, é necessário que se haja um objeto a ser estudado. Esse objeto irá gerar uma argumentação, ou seja, dele eu vou poder extrair várias ideias para explicar ao meu leitor. Exemplos, pode ser uma obra literária, um filme, uma peça teatral. Assim eu faço uma exposição e depois uma avaliação sobre aquilo. Resenha científica, ela está ancorada, embasada no conhecimento acadêmico. Então, ela fica ali restrita a um determinado local, a um ambiente ali de universidade, em que há vários estudiosos que se baseiam ali na ciência, nos estudos que foram feitos ali. Resenha descritiva. Não apresenta juízo de valor, é feito em tópicos, onde eu vou fazendo somente descrições a respeito do que consta ali. Então, se for perguntado, resenha é um texto que faz referência a algo? Sim, ele faz referência a alguma coisa. Ela pode ser expositiva, argumentativa, em que é necessário se mostrar ali sobre o que está sendo falado e depois vem a argumentação sobre as opiniões, sobre os ambientes em que se passaram um determinado objeto de estudo e assim sucessivamente. Científica, mas dentro do universo acadêmico. E descritiva, faço descrições ali sem expressar juízo de valor. Agora o resumo. Olhem aqui o re, também associado à palavra referência. Mas ele é a síntese e resumo de um texto destacando suas principais ideias. E aí, diante dessas explicações, como que vocês
fariam ali, como que vocês explicariam a diferença de resenha e resumo? O resumo, eu vou, por exemplo, ler um determinado livro, eu chego a alguém e somente conto ali as principais partes e deixo o meu leitor, o meu informante, ali situado sobre o que aquele objeto tema está se referindo. Então, é a síntese de um texto, destacando as suas principais ideias. Eu não vou fazer, por exemplo, uma avaliação mencionando o que eu achei. Eu somente resumo. Se alguém perguntar do que tal livro do que tal livro se refere, do que tal filme se refere, você irá ali fazer uma explicação. Isso é um resumo. Por exemplo, se pedem para que vocês realizem o resumo de uma determinada apostila, de um determinado texto, como que aquilo é feito? Muitos acabam fazendo da seguinte forma: grifam ali com marca-texto, mas não tem ali um contato com o texto, uma primeira leitura, para que possam saber do que está se mencionando. Por exemplo, se eu tenho ali um parágrafo com 10 linhas, eu vou tentar enxugar ao máximo, pegar a ideia central, as palavras-chave e transformá-lo, por exemplo, em 2, 3 linhas, pegando ali a ideia central. Então é por isso que se fala que o resumo é a síntese de um texto, destacando as suas principais ideias. Se eu leio, por exemplo, um texto de história, se eu leio um texto de geografia, ou se eu leio algum livro da literatura brasileira, somente citando aí em exemplos, e eu preciso fazer um resumo para que possa facilitar os meus estudos, então aquele parágrafo mais longo eu vou destacar ali as palavras-chave, vou procurar entender qual que é a principal ideia que o autor está se referindo ali e enxugar, pegando a essência daquele texto, daquela obra que está sendo trabalhada. Daí sim eu estou fazendo um resumo. Já a resenha, embora também tenha que ter um objeto tema, é necessário que eu faça uma avaliação, mostrando ali minha opinião, apresentando mais recursos para o meu leitor. Já o resumo, não é necessário que seja feito isso. Eu verifico, por exemplo, um texto mais longo, enxugo ele, coloco ali palavras que vão conectar um assunto ao outro. Inclusive, isso é uma ótima dica de estudos. Se familiarizar primeiramente com o texto mais longo e aos poucos enxugá-lo, verificando qual que é a sua ideia central. Então, façam aí a anotação desses quadros para que vocês consigam aí discernir melhor a ideia de resenha e resumo. Então, para finalizar, a resenha apresenta na primeira parte um panorama geral do objeto tema. Seu autor, ele apresenta primeiramente o que se fala sobre determinada obra e numa segunda parte ele faz uma avaliação subjetiva, ou seja, quando eu falo em fazer uma avaliação subjetiva, é a opinião dele. Às vezes você lê ali uma resenha e você, por exemplo, menciona: eu não concordo com isso que o autor falou. Mas na resenha, o autor ali ele vai expressar a sua opinião a respeito. Cabe a você discordar ou não, por isso que tem um caráter subjetivo. Agora, o resumo, ele procura o quê? Sintetizar as ideias presentes em um texto de referência, sem copiar as suas partes. Então, às vezes, nós fazemos o quê em um resumo? Muitas vezes nós somente grifamos e conectamos, grifamos 2 linhas daqui, mas nós não verificamos se o que nós grifamos tem sentido com o parágrafo que vem abaixo. Então é necessário que no resumo as ideias fiquem conectadas, porque nada mais é do que eu sintetizar, do que eu resumir as ideias, tendo em vista uma facilidade para que eu possa estudar aquele assunto. Então, referente ao texto que eu mencionei para vocês, foi perguntado se um determinado fragmento era um resumo ou se era uma resenha. Então vou ler aqui para vocês e vamos discutir qual que é a resposta. A trajetória de Liesl Memminger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa,
A morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Traços de uma sobrevivente. A mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesel e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. Então, o que nós conseguimos identificar já nesse primeiro parágrafo? Que ele faz a exposição sobre o assunto de uma obra literária, que é qual? A menina que roubava livros de Marcus Zusak. Então, ele primeiramente fez uma exposição, justamente para que o leitor, o ouvinte, se adapte ao objeto tema. E agora, no segundo parágrafo, ele vai o quê? Argumentar. Daí ele menciona: a vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário do Führer pela vizinhança. A morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Então ele menciona aqui que o livro para ele é válido que todos leiam, menciona o porquê, mostra ali qual fato histórico que está sendo apresentado, faz uma exposição sobre o assunto. Então aqui eu tenho traços de uma resenha crítica. Então eu não posso falar que esse texto que eu terminei de ler é um resumo. Para que ele fosse um resumo, eu pegaria ali partes de dentro do livro e colocaria aqui, somente explicando, sintetizando a ideia que o livro traz. Então, mais para frente nós vamos ver aí mais tipos de textos, textos expositivos, textos argumentativos, justamente para que possamos fixar aí as nossas ideias de escrita e a nossa ideia de leitura e interpretação que é tão cobrada e precisa ser cobrada realmente para que nós possamos aí entender e interpretar melhor o que está ao nosso redor. Então nos vemos no próximo vídeo, cuidem-se e até a próxima.